Boa noite, professores. Somos da 2ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô, sede em São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba. Nossa região é uma das que agrega o maior contingente de mestres de alta graduação, Kodansha. Nosso delegado é o Kodansha Cláudio Calazans Camargo, 7º Dan. Também somos muito gratos ao mestre Michiharu Sogabe, 9º Dan. Sou o professor Balduino, iniciei no judô em 1967 na cidade de Araras, São Paulo. 53 anos praticando judô. Judô sempre foi um hobby para mim. Tive 5 professores Kodansha nesses anos de prática. Técnico em projeto hidromecânico, soluções ambientais e precipitador eletrostático, filtros de mangas, óleo e gás em águas profundas, pré-sal. Sou faixa preta, 5º Dan. Professor licenciado em Educação Física pela Unital. Esta palestra é sobre o lúdico. Lúdico do latim, ludus, significa jogo. O que é um jogo lúdico? Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividade lúdica está relacionado com ludismo, ou seja, atividades relacionadas com os jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. As palavras jogos e atividades lúdicas serão usadas como sinônimos de brincadeira. O homem é um ser essencialmente criativo durante toda a sua vida. A criatividade é interligada às atividades que julga prazerosa. Dentro dessas ocorre o processo de aprendizagem. As brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação, pois somente o que é lúdico faz sentido para a criança. Aquecimento. Professores, no início dos treinos fazemos aquecimento, pois temos que estar voltado para os jogos lúdicos. Exemplo, formam 2 equipes e delegam um tipo de jogo, onde a criança de cada equipe busca um objeto em uma determinada distância. Na volta, entrega para o próximo, assim sucessivamente, e ganha a equipe mais rápida. Não devemos fazer exercícios repetitivos de força muscular. Exemplo, flexão de braços, abdominais, canguru e outras mais. O professor, quando chega no término das aulas, faz a atividade com os alunos relacionado ao lúdico. Devemos separar os treinamentos, pois o mais importante na faixa etária dos 6 aos 10 anos é desenvolver a aula com jogos lúdicos, tendo a brincadeira voltada para o judô. Vejo muitos professores dando somente brincadeira com bolas tradicionais queimadas. Vamos melhorar nosso conhecimento. Exemplos de jogos. Batata quente. Sentada em um círculo, uma criança fica de fora da roda, encosta ou com os olhos vedados, dizendo a frase, batata quente, 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 queimou. Enquanto isso, as demais vão passando a bola de mão em mão até ouvirem a palavra queimou. Quem estiver com a bola, nesse momento sai da roda, ganha quem sobrar na roda. Elefante colorido. Com um número indeterminado de participantes, um deles fala, elefante colorido, e os demais respondem, que cor? Então aquele que iniciou falando escolherá uma cor. Os demais deverão correr para tocar em algo de cor citada. Pega a bandeira. Também as pessoas ficarão divididas em 2 grupos, dentro de um espaço delimitado pelos participantes, em que tinha por objeto pegar a bandeira, qualquer objeto escolhido pelos participantes, no campo adversário, sem ser tocado por nenhum participante de outro grupo. Pique bandeira. Em um espaço é traçada uma linha que divide o dojo ao meio. No final de cada área do dojo é colocada uma bandeira. Formam-se 2 equipes. O objetivo das equipes é pegar a bandeira do adversário. Sempre que alguém do time adversário estiver no seu dojo, este pode ser congelado e só poderá continuar a correr se for salvo por alguém da sua equipe. Ganhe quem pegar a bandeira e levar para o seu campo. Carrinho de mão. Antes de iniciar o jogo, deve-se marcar uma linha de saída e uma linha de chegada.
separando em 2 times. As crianças deverão se dividir em 2. Uma ficará na frente com as mãos no chão e a de trás irá segurar nos pés da primeira de modo que forme um carrinho. O que tiver com a mão no chão, juntamente com o que tiver ali segurando, deverá correr até a linha de chegada, ganha o time que chegar primeiro. Quais os objetivos dos jogos lúdicos? O objetivo desse trabalho é fomentar a importância das atividades lúdicas no processo psicológico das crianças, promoverem o respeito pelas pessoas e pelas regras. Era contra o jogo competitivo, pois não valoriza o caráter e a personalidade, fazendo com que a criança acabasse tendo uma função danificada. O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal, efetiva e cognitiva, por ter uma característica lúdica. Se torna mais atrativa e eficiente em seu desenvolvimento, preparando sua inteligência e caráter, tendo conhecimento de quantidade e de espaço. Quando ensinamos técnicas de projeções, por exemplo, Ponce Oinagé, este atleta de 6 a 8 anos de idade não tem força e coordenação para sustentar o seu quê, podendo esta criança bater a cabeça, ombro, levando ao traumatismo, e esta tem trauma de judô. O sensei que trabalha em instituições de ensino, geralmente as aulas têm durações de 45 minutos e este tem de 6 a 8 anos de idade. Então temos que conhecer bastante jogos lúdicos. Não devemos ter aulas repetitivas durante os dias da semana, porque fica tediosos. Já nas academias temos que mesclar as atividades, pois temos diferentes faixas etárias dos 6 aos 12 anos e a maior fonte de renda do professor. O professor deve fazer um trabalho com os pais nas academias, orientando, pois temos um tempo grande para fazer o seu filho campeão. Neste início, temos que proporcionar o gosto pelo judô, de forma alegre e divertida, e utilizar para conhecer as regras do judô. O que significa lúdico na educação? O lúdico é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças, tornando a aprendizagem significativa e de qualidade. Tanto os jogos como as brincadeiras proporcionam na educação infantil desenvolvimento físico, mental e intelectual. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. As iniciativas lúdicas nas escolas potenciam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Por que o lúdico é importante? O lúdico é um recurso metodológico de uma importância para auxiliar a aprendizagem das crianças da educação infantil. Os jogos ensinam os conteúdos através das regras, pois possibilitam a exploração do ambiente à sua volta. Os jogos proporcionam aprendizagem de maneira prazerosa e significativa, assim agrega conhecimentos. As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que permita tentar uma situação de interação, porém, mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como é dirigida e como é vivenciada e o porquê de estar sendo realizada. Toda criança que participa de atividades lúdicas adquire novos conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, que gera um forte interesse em aprender e garante o prazer. Na educação infantil, por meio das atividades lúdicas, a criança brinca, joga e se diverte. Ela está bem ágil, sente, pensa, aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem ser consideradas tarefa do dia a dia na educação infantil. Qual a importância do lúdico no judô? O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal, efetiva e cognitiva, por ter uma característica lúdica, se torna mais atrativa e eficiente em seu desenvolvimento, preparando sua inteligência e caráter, tendo conhecimento da quantidade de espaço. O processo de desenvolvimento humano perpassa várias etapas, mas é na escola que grande parte dessa trajetória é realizada. Por isso, as práticas esportivas, como o judô, são tão importantes. O esporte permite ao aluno treinar e aprimorar suas capacidades
físicas e psíquicas, além de imprimir valores importantes como companheirismo, respeito pelos demais. A velocidade com que são aplicadas as técnicas de judô obriga a criança a tomar decisões rápidas e certeiras em diferentes situações que seu oponente a coloca, e vice-versa. Além disso, permite que as habilidades adquiridas e se apliquem a determinadas situações da vida. A criança se torna um adulto mais hábil em condições que exigem tomada de decisões. Como aplicar o lúdico no judô? Sobre a importância do lúdico nas aulas de judô, é correto afirmar que é utilizado para conhecer a teoria das lutas, é utilizado para saber o conceito da luta, é utilizado para aprender o conteúdo na prática de forma alegre e divertida. É utilizado para conhecer as regras do judô. Uma boa conversa antes de começar, após o ure inicial, é sempre legal tirar uns 2 ou 3 minutos para conversar sobre como foi o fim de semana, como foram na escola, e ouvir um pouco a conversa deles. Uns falarão muito, outros pouco, mas é importante ouvi-los, por isso cria uma aproximação maior. Esse momento também é legal para o professor, lembrá-los da disciplina durante o treino. Atenção com as instruções a respeito com os colegas. Alongamento, aquecimento e brincadeira, assim como para os adultos, o alongamento é importante porque previne lesões. Criança deve alongar bem o pescoço, pernas e costas. O aquecimento e as brincadeiras muitas vezes pode ser uma coisa só. Por exemplo, brincadeiras de corrida ou pular já fazem a parte do aquecimento de uma forma divertida. Se possível, é legal escolher brincadeiras que trabalhem não só o conjunto motor, mas também o psíquico, para desenvolver a inteligência corporal e o raciocínio. Algumas brincadeiras do tipo pega-pega, o sotogari, o pegador corre para pegar os demais. Quem for pego fica congelado. Para descongelar, o colega tem que aplicar o sotogari, vivo ou morto com queda. Alunos organizados em fila, quando o sensei falar morto, todos fazem o shirokemi, ou outra queda. Vivo permanece de pé. E mais uma porção de outras como pega-pega, cachorrinho, pula-cela, pula-faixa, enfim. É importante também variar nos treinos para não se tornar repetitivo. Quedas. Os kemis devem ser aperfeiçoados todos os dias. Um aluno com quedas refinadas também consegue refinar as outras técnicas mais rápido. Nessa parte do treino, quase sempre faz-se 1 ou 2 filas e as crianças fazem as sequências de todos os kemis, desde a cambalhota até o Zenpon Kaiteu Kemi. Esta é parte técnica. Nesta etapa do treino, o sensei ensina as técnicas de pé ou de solo e orienta os alunos a treinarem através de Ochikomi, entrada de golpe, Nagiwai, projeções, Renhaku, Renza, vasas, golpes combinados, Kaeshiwaza, contragolpes e por aí vai. Essas sessões técnicas também podem ser feitas de forma divertida, como por exemplo, Nagiai em filas, com saltos cronometrados e etc. Obviamente, as técnicas escolhidas devem ser contingentes com as capacidades motoras e idade dos alunos. Não se deve esquecer também que, apesar de golpes de pegada de perna não serem permitidos em competições, elas podem ser ensinadas sem problemas nas aulas. É também dever do professor reforçar quanto ao uso proibido dessas técnicas em competições. Geralmente, após os uchikomis e treinos técnicos, pode-se aproveitar que as técnicas aprendidas estão frescas na mente e puxar lutas em formas de randores e shiai. Termine de uma forma divertida após as lutas. Para esfriar os ânimos e se preparar para o treino, terminar com mais uma rápida brincadeira. Ajuda a criança a relaxarem e irem para casa com um sorriso no rosto. Brincadeiras mais calmas, como as de roda ou de passar a bola.
podem ser mais indicadas. Converse antes do rei final. É uma boa hora para tirar mais 3 minutos de conversa. Aproveite para passar lições sobre valores como ética, respeito, comportamento escolar, aplicação nos estudos, obediências e etc. Também é uma hora legal para se comentar sobre história do judô, significados e nome dos golpes. Esteja preparado para qualquer coisa, como falei. Lidar com criança pode ser algo cheio de surpresa. Prepara-se para agir com o pai muitas vezes durante o treino. Conter shows e manhas é tarefa praticamente diária. Mas além disso, eventualmente você vai precisar estar preparada para assoar nariz, prestar socorro, lavar os pés, limpar vômitos. Sim, isso mesmo. Criança, na sua inocência, às vezes faz algumas peripécias que rende várias histórias e muito trabalho para o professor. No fundo, acredito que são essas coisinhas que aproximam mais sensei e aluno. São essas dificuldades do dia a dia que torna o sensei aquela figura a qual ele se espelha nos tatames. O que são habilidades motoras no judô? Para judocas habilidosos, destacam-se as capacidades motoras, controle de grau de velocidade, tempo de reação, velocidade de movimento dos braços, destreza manual e equilíbrio dinâmico. Para judocas iniciantes, as capacidades motoras mais importantes são equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático e tempo de reação. As habilidades motoras devem ser trabalhadas com movimentos repetitivos, coordenação dos membros superior e inferior. O judô é um esporte dinâmico que estimula as habilidades motoras por meio das técnicas. Uma das regras básicas e importantes do esporte é aprender a cair corretamente, evitando lesões graves, por exemplo. Por meio dessa e de outras técnicas, o aluno se desenvolve a força, a coordenação, a velocidade, flexibilidade e equilíbrio, favorecendo o desenvolvimento motor. Além disso, permite que as habilidades adquiridas se apliquem a determinadas situações da vida. A criança se torna um adulto mais hábil em condições que exigem tomada de decisões. Apesar de ser um esporte de contato corporal, o judô ensina tolerância, autoestima, educação, companheirismo, solidariedade e trabalho em equipe, pois está calcado em pilares que prezam pelo respeito ao próximo. Quanto mais a criança se esforça para realizar os movimentos de forma correta e adquire disciplina e habilidade, mais ela avança um grau simbolizado pelas cores das faixas. A arte marcial estimula a percepção sobre a própria personalidade e propõe subjetivamente ações que melhorem o comportamento. Com esses estímulos, a criança aprende a ter autocontrole e disciplina, como agir em diferentes situações e a buscar melhores soluções para os problemas do dia a dia. Agora que você já sabe como o judô proporciona o desenvolvimento da criança, que tal procurar uma escola para o seu filho? Hoje em dia já é possível encontrar centros de ensino que oferecem o esporte como parte de metodologia de ensino. O judô há muito tempo tem sido o esporte mais indicado por médicos e pedagogos para auxiliar no desenvolvimento infantil, e isso não é por acaso. Quando bem orientado e treinado, preenche várias lacunas e ajuda a criança a desenvolver-se em muitas áreas como um só esporte. Como atividade física, o judô promove melhorias consideráveis nas execuções de movimentos que requer maior coordenação motora. Desenvolve-se em equilíbrio, condicionamento físico, noção espacial e corporal. Como atividade disciplinar, desenvolve a sociabilidade com outras crianças, o trabalho em equipe, o respeito ao professor e aos amigos. Todos esses estímulos contribuem muito para a criança cresça saudável, mais concentrada e mais disciplinada, tanto dentro quanto fora do dojo.
Quais as habilidades motoras que podem ser desenvolvidas no judô? Para judocas habilidosos, destaca-se as capacidades motoras, controle do grau de velocidade, tempo de reação, velocidade de movimento de braço, destreza manual e equilíbrio dinâmico. Para a prática da ginástica é indispensável flexibilidade, equilíbrio, concentração e força muscular, já que esta atividade envolve muitos movimentos rotativos e performance, utilizando muitas vezes apenas o próprio corpo para realizá-las. Existem vários tipos de habilidade, porém devemos compreender e utilizar cada uma delas corretamente. Todas as habilidades motoras visam um determinado objetivo. Devemos saber reflexos não são considerados habilidade, pois uma habilidade motor requer movimento do corpo e dos membros para atingir as metas. Em termos de aprendizagem, adotamos o lúdico como transformador e facilitador na composição de aprendizagem motora por meio do judô. Devemos entender que a aprendizagem e desenvolvimento estão ligados entre si, desde os primeiros dias de vida da criança. Reforça-se assim a importância das atividades físicas possuírem caráter lúdico e de livre escolha, bem como da criação de espaço pedagógico que oferece mais do que a simples apropriação de um saber. Para o favorecimento de vivências diversificadas, o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente. Faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana e caracteriza-se por ser espontânea, funcional e satisfatória, onde nem tudo é lúdico e esporte. Todo esporte deve ser integrado no lúdico. No processo de aprendizagem, o lúdico torna-se extremamente importante, já que o brincar é um processo biológico que gere o aprender. A criança tem relações consigo mesmo e com o ambiente, desenvolvendo as mais variadas sensações. Dentro dos resultados apresentados, podemos afirmar que a metodologia lúdica no ensino do judô é de uma importância no processo do desenvolvimento motor, formação educacional, desenvolvimento social efetivo e cognitivo da criança, auxiliando no desenvolvimento da integração social, ocorrendo uma melhor organização geral do comportamento da criança e a sua interação com o meio. Sugerimos, então, a partir desse estudo, que busca uma inclusão e efetiva no praxis. Como desenvolver as habilidades motoras? As habilidades motoras grossas são aquelas que requerem o uso dos músculos grandes das extremidades do corpo. Portanto, as habilidades motoras grossas incluem atividades como andar, correr, realizar alguma atividade física, como os esportes, por exemplo. O desenvolvimento motor é de extrema importância, pois é com isso que as crianças são capazes de controlar o seu próprio corpo. O desenvolvimento motor é um processo no qual ocorre em maturação do sistema nervoso central, cérebro, permitindo que tanto receba informações do meio quanto interaja com o meio ambiente. Quais são os tipos de habilidades motoras? As habilidades motoras fundamentais são compostas de habilidades de controle de objetos e habilidades locomotoras. A habilidade de controle de objetos consiste em manipulação e projeção de objetos, incluindo as habilidades como arremessar, receber, chutar, voleio, rebater, lateral, driblar, etc. A habilidade motora é uma habilidade aprendida para causar um resultado pré-determinado do movimento com a máxima certeza. A aprendizagem motora é a mudança relativamente permanente na capacidade de executar uma habilidade como resultado da prática ou experiência. Qual a importância dos jogos educativos? O jogo é considerado importante no que se refere à aquisição de conhecimento e desempenho no hábito escolar. Com este estudo, torna-se possível compreender melhor a ação do jogo no desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, social, emocional, físico e motor. Comprova-se que os jogos contribuem significativamente
no processo de ensino e aprendizagem, e também para todas as áreas do desenvolvimento, pois no ambiente lúdico a criança aprende de uma maneira divertida, tendo a oportunidade de participar ativamente, refletir, seguir regras, questionar, enfrentar os desafios. Quais são as fases do crescimento humano? Fase da primeira infância, do nascimento até os 4 anos de idade. Fase pré-escolar, pré-edipiano, abrange dos 4 aos 6 anos de idade. Fase da segunda infância, período de latência, dos 6 anos até a puberdade. Fase da adolescência, da puberdade até a idade adulta, dos 10 até os 18 anos. Fase pré-escolar, período edipiano, o primeiro passo definido para a fase de edipiano é, pois a mesma em ambos os sexos consiste em expansão ou extensão já existente com a mãe, de modo a incluir gratificação dos desejos genitais, que desperta na criança, designam o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino, enquanto ainda criança, experimenta com relação à sua mãe. O complexo começa a se manifestar quando o menino começa a manifestar de forma exagerada a preferência pela mãe. O menino passa a desejar que a mãe exista somente para ele, torna-se ciumento em relação ao pai e faz tudo para eliminá-lo de sua convivência com a mãe. Quando o professor receber este aluno, deve ter muito carinho e fazer o convívio com os demais para sua adaptação. O que são jogos psicomotores? Criando jogos psicomotores para a educação infantil, a melhor forma de trabalhar a capacidade motora das crianças é por meio de jogos psicomotores. Quais são as atividades psicomotoras? São aquelas que marcam a interação entre o movimento muscular e o sistema nervoso. Eles são extremamente importantes para o ser humano em qualquer etapa da vida, mas para as crianças são indispensáveis. Afinal, o controle sobre o próprio corpo é a base para aprendizados mais complexos. Quais são os objetivos principais da psicomotricidade? A psicomotricidade, como estimulação aos movimentos da criança, tem como meta motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior. Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da resposta corporal. É uma prática de mediação corporal que permite à criança reencontrar o prazer sensório-motor através do movimento e da regulação tônica, possibilitando depois a apropriação dos processos simbólicos com forte acentuação do componente lúdico. O que é psicomotricidade e para que serve? Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Quais são os objetivos da psicomotricidade? São aquelas que marcam a interação entre o movimento muscular e o sistema nervoso, envolve o desenvolvimento das capacidades motoras durante o nosso crescimento na infância. No final, coloquei referências bibliográficas dos autores deste conteúdo sobre o lúdico. Muito obrigado e espero ter ajudado a compreender um pouco do lúdico para o desenvolvimento das brincadeiras. Muito obrigado e uma boa noite.